Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Jai Anabela, Hare Krishna, reverências. Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana
Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Otávio. Hari Bol. Reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, bom dia para todos. Vamos seguir com a leitura de Srimad Bhagavatam. Haribol. Ricardo Pinto. É o Haridarshana? Reverências, Prabhu. Haribol. Hoje leremos os versos 26 e 27. É o terceiro canto, capítulo 29. A explicação sobre serviço devocional. Sim, porque não apareceu seu nome espiritual. Haribol.
Então, continuemos a ouvir o gloriosíssimo Senhor Kapila. O verso 26, o sânscrito é o seguinte: Atmanascha parasyapi jakarotyantarodharam tasya bhina drisho mrityur vidadhi bhayam ulbanam. Atmanascha parasyapi jakarotyantarodharam tasya bhinna drisho mrityur vidadhi bhayam ulbanam. As palavras têm os significados dados aqui. Atmana, de si mesmo, cha, e, parasya, de outras, api, também, yaha, aquele que, karoti, discrimina, antara, entre, udaram, o corpo, tasya, dele, binadrishaha, tendo uma visão separatista, mrityuhu, como a morte, vidadhe, eu causo, bhayam, temor, ulbanam, grande. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas em virtude de uma visão separatista. Eu vou repetir. Assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Significado: há diferenciações corpóreas entre todas as variedades de entidades vivas, mas o devoto não deve fazer distinções entre uma entidade viva e outra, baseando-se em tais distinções. A visão do devoto deve ser que tanto a alma quanto a superalma estão igualmente presentes em toda a variedade de entidades vivas. Srila Prabhupada Ki Jai. E o verso 27. Athamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayedannam manabhyam maitriyabhinina chakshusha. Athamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayedannam manabhyam maitriyabhinina chakshusha. Atha, portanto, mam, a mim, sarvabhuteshu, em todas as criaturas,
Bhuta Atmanam, o eu em todos os seres. Krita Alayam, residindo. Arhayet, deve-se favorecer. Dana Manabhyam, dando caridade e mostrando respeito. Maitreya, através da amizade. Abhinena, equânime. Chakshusha, vendo. Tradução. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me, a mim, que resido em todas as criaturas, como o seu próprio eu. Repetindo, portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas como o seu próprio eu. Significado. Não se deve compreender erroneamente que porque a superalma reside dentro do coração de uma entidade viva, a alma individual torna-se igual a ela, a superalma. Vou ler essa frase novamente. Não se deve compreender erroneamente que porque a superalma reside dentro do coração de uma entidade viva, a alma individual torna-se igual a ela. A igualdade da superalma e da alma individual é concebida erroneamente pelo impersonalista. Menciona-se distintamente aqui que a alma individual deve ser reconhecida em relação com a suprema personalidade de Deus. Descreve-se aqui que o método de adorar a alma individual consiste ou em dar presentes caridosos ou em comportar-se de maneira amistosa, livre de qualquer visão separatista. O impersonalista, às vezes, aceita uma pobre alma individual como sendo Daridra Narayana, significando que Narayana, a suprema personalidade de Deus, tornou-se pobre. Isto é uma contradição. A suprema personalidade de Deus é plena de todas as opulências. Ele pode concordar em viver com uma alma pobre, ou mesmo com um animal, mas isto não o faz pobre. Duas palavras sânscritas aqui usadas, mana e dana, indicam um superior, mana, e aquele que dá presentes caridosos ou é compassivo com os inferiores, dana. Vou repetir. Indicam as palavras mana e dana, estão sendo agora citadas aqui na explicação de Prabhupada, e ele está explicando que mana, quer dizer, indicam um superior, mana, e aquele que dá presentes caridosos ou é compassivo com os inferiores, nesse caso a palavra é dana. Não podemos tratar a suprema personalidade de Deus
como um inferior, que depende de nossos presentes caridosos. Quando damos caridade, ela destina-se a alguém que é inferior em sua condição material ou econômica. Não se dá a caridade a um homem rico. Da mesma forma, afirma-se explicitamente aqui que mana respeito presta-se a um superior e caridade oferece-se a um inferior. As entidades vivas, segundo diferentes resultados de atividades fruitivas, podem tornar-se ricas ou pobres. Porém, a suprema personalidade de Deus é imutável. Ele é sempre pleno de 6 opulências. Tratar uma entidade viva com equanimidade não significa tratá-la como tratar-se-ia a suprema personalidade de Deus. Ser compassivo e amistoso não implica em falsamente querer elevar alguém à excelsa posição da suprema personalidade de Deus. Por outro lado, não devemos nos equivocar, achando que a superalma, situada no coração de um animal, como o porco, e a superalma situada no coração de um brahmana erudito, são diferentes. A superalma, em todas as entidades vivas, é a mesma suprema personalidade de Deus. Através de sua onipotência, ele pode viver em qualquer parte e pode criar sua situação Vaikuntha em toda a parte. É esta a sua potência inconcebível. Portanto, se Narayana vive no coração de um porco, ele não se torna um Narayana porco. Ele é sempre Narayana e não é afetado pelo corpo do porco. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Jnanam Janashalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Eu vou repetir os versos. Atmanas cha parasyapi jakaroti antarudaram tasya bhinna drisho mrityur vidadhi bayam ulbayam. Assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas em virtude de uma visão separatista. Esse foi o primeiro verso, o verso número 26. E o verso 27, para que tenhamos uma ideia corrida, não é? Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhaidannamanabhyam Maitreya Bhinina Chakshusha. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas, como o seu próprio eu. Não há como não lembrar de Shikshastaka 3, famosíssimo. Trinadapi Sunichena Tarurapi Sahishnuna Amanina Manadina Kirtanya Sadahari, onde o Senhor Chaitanya deixa orientações fundamentais para que possamos nos manter associados com o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele diz, deve-se cantar os santos nomes do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-nos inferiores, mais insignificantes do que uma palha ou uma folha que soltou e está voando na rua. Devemos ser mais tolerantes que uma árvore. E depois vem essa Amanina Manadina. Precisamos estar prontos para respeitar, sem exigir respeito. Esse é um estado fundamental para aqueles que estão interessados em manter-se associados continuamente, ininterruptamente com o Senhor, na forma de seu santo nome. Amanina Manadina. Dar respeito e não exigir respeitos para si. Uma condição avançada para o praticante de serviço devocional. Então aqui
nós estamos ouvindo o Senhor Kapila explicar para nós o porquê o porquê de alcançarmos essa posição humilde. No primeiro verso aqui, é um verso bem forte, né? Onde ele diz: assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Então, essa visão separatista, normalmente impulsionada pela inveja, é uma visão infeliz, que trará, sem dúvida, como o Senhor está dizendo aqui, grande temor. Comparado ao fogo abrasador da morte, aqui nós temos a fórmula para nos livrarmos do temor. Esse mundo material é cheio de medo. Govinda Das, em sua canção, diz, famosíssima canção Bhaja Hurimana, Shri Nandanandana Abhaya Charanaravindaré. Ele está aconselhando sua mente. E logo no início ele diz: minha mente simplesmente Bhaja Huri Mana, adore Shri Nandanandana, o filho de Nanda Maharaj, que é, sem dúvida, sim, ele está no coração de todos em seu aspecto Paramatma. Então Govinda Dasa diz: Vajahurei Mana Shri Nandanandana. Minha mente simplesmente ocupe-se em adorar o filho de Nanda. Vaja Krishnanidhim Vraja Raja Sutam, outra canção linda, não é? Vaja Krishnanidhim Vraja Raja Sutam, o filho do rei de Vraja, que deve ser adorado. Então, Govinda, voltando à canção de Govinda Das, ele diz que por fazer isso, minha mente, Abhaya Charanaravindaré, Bhajahuri Mana, Shri Nandanandana, Abhaya Charanaravindaré. Dessa forma você se libertará de todo o temor. Esse é o processo para que escapemos do temor. O contato apropriado com o Senhor Supremo, reconhecendo nele a suprema personalidade de Deus, oferecendo reverências, adorando, como Krishna diz, Man manabhava madbhakto madhya jima namaskuru mami vaishasi sajanti. Então aqui nós estamos ouvindo o Senhor Kapila
explicar esse ponto específico sobre o perigo da visão separatista durante muitos nascimentos e mortes. Agimos dessa forma, não é? Com uma visão separatista. Agora temos oportunidade de evitar isso e precisamos treinar. É um treino. Treinar a nossa mente é ver as coisas na verdadeira perspectiva. Em cada ser habitam a alma individual e a super-alma. Precisamos treinar essa visão. O treinamento apropriado deve acontecer com base nas informações que temos aqui. A entidade viva e individual, parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, que está ao seu lado como super-alma. Devemos estar bem, essa ideia, esse conhecimento deve estar claro em nossa mente, inteligência, para que quando atuemos nesse mundo, atuemos com base nele. Por isso, um devoto, ele oferece respeito a cada entidade viva, entendendo que ali reside a entidade viva individual e ao seu lado o Senhor Supremo, como Paramatma. Então eu vou agora seguir aqui os significados de Prabhupada, que deixam muito claro para nós esses pontos. Aqui no primeiro verso, Prabhupada diz que há diferenciações corpóreas entre todas as variedades de entidades vivas. Mas o devoto não deve fazer distinções entre uma entidade viva e outra, baseando-se nessas diferenciações corpóreas. A visão do devoto deve ser que tanto a alma quanto a super-alma estão igualmente presentes em toda a variedade de entidades vivas. A alma é gloriosa e a super-alma, certamente que o é, ainda mais. Não é? Porque a alma é parte integrante da super-alma. Então o devoto deve treinar, ver as duas almas em cada corpo. É um treinamento constante, porque ao nosso redor as entidades vivas estão presentes e, de acordo com seu trabalho anterior, elas assumem diferentes corpos. Mas, independentemente de seus corpos externos, são entidades vivas gloriosas, partes integrantes da entidade viva suprema, o Senhor, que acompanha a jornada da entidade viva como a super-alma. E devemos entender que a super-alma, por estar
acompanhando a entidade viva em qualquer corpo, mesmo num corpo, como foi dito aqui, de um porco, a super-alma não recebe a menor influência dos modos que atuam nesses corpos materiais. Ele é sempre Bhagavan, pleno de opulências. Então devemos entender e treinar isso. Deus está no coração e ao seu lado ali está a entidade viva. No verso seguinte, porque essa convicção virá com treinamento constante. Se você treina constantemente ver Krishna em toda parte, quando você menos espera, essa visão estará naturalmente estabelecida. No verso seguinte aqui, vou passar para o verso seguinte. Então, nesse agora, voltando um pouquinho, Krishna está explicando que a visão separatista nos trará grande temor. Então devemos evitar essa visão e entender que todo ser vivo é uma alma espiritual, eterna, gloriosa, e ao seu lado está a super-alma. Assim como nós, nesse momento, do nosso lado aqui está a super-alma, que nos permite falar, que nos permite ouvir. O treinamento é contínuo. Então, aqui no segundo verso, o Sr. Kapila diz, ele inicia, portanto, pelo que foi dito anteriormente, ele mostra como nós devemos nos comportar em relação às almas individuais e em relação à super-alma, já que eles estão em toda parte. Qual o comportamento apropriado? Então aqui ele diz, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade. Essa palavra muito importante aparece em Bhagavad Gita, 6º capítulo. Essa visão da equanimidade é importante, para o yogi, fundamental. Deve-se favorecer-me, a mim, que resido em todas as criaturas como seu próprio eu. Um verso importantíssimo, não é? Então, eu vou agora passar pelo significado e a gente vai falando um pouco, tá? Sobre os pontos que Prabhupada abordou aqui nesses versos. Não se deve compreender erroneamente que porque a super-alma mora dentro do coração de uma entidade viva, a alma individual torna-se igual à super-alma. Então ele está nos alertando para essa compreensão equivocada. Porque Deus está no coração, então a entidade viva se torna Deus também. A igualdade da super-alma e da alma individual é concebida erroneamente pelo impersonalista. E agora Srila Prabhupada está, como sempre, nos protegendo da ideia mayavada, da filosofia impersonalista.
de acordo com essa filosofia, né? A igualdade da superalma e da alma individual é concebida erroneamente pelo impersonalista. Menciona-se distintamente aqui que a alma individual deve ser reconhecida em relação com a suprema personalidade de Deus. Tá? Temos vários exemplos, como por exemplo, como o oceano e a gota de água do oceano são iguais qualitativamente, porém quantitativamente não. A centelha do fogo e o próprio fogo são iguais qualitativamente, quantitativamente não. Não é? A pequena partícula de ouro e uma mina de ouro são iguais qualitativamente, mas quantitativamente não. Temos esses exemplos para nos ajudar a entender a relação entre a entidade viva que está no corpo e a superalma que está ali a seu lado. Descreve-se aqui que o método de adorar a alma individual consiste, então, como nós podemos adorar essa alma, essa centelha espiritual? Em dar presentes caridosos ou em comportar-se de maneira amistosa. Livre de qualquer visão separatista. O impersonalista às vezes aceita uma pobre alma individual como sendo Daridra Narayana, significando que Narayana, a suprema personalidade de Deus, tornou-se pobre. Então aqui Prabhupada está nos alertando sobre esse erro, né, cometido pelos Mayavadis. Prabhupada diz, isso é uma contradição, e aqui Prabhupada vai explicar por quê. A suprema personalidade de Deus é plena de todas as opulências. Ele é o ilimitadamente belo, ilimitadamente rico, ilimitadamente poderoso, ilimitadamente famoso, etc. Ele pode concordar em viver com uma alma pobre, ou mesmo com um animal, mas isso não o faz pobre. Então, temos que treinar. Se o Senhor concorda em viver junto da alma, mesmo que esta alma individual esteja coberta por um corpo inferior, nós devemos ver a alma e ver também o Senhor Supremo com todas as suas opulências ali, naquele corpo. E o resultado dessa visão não pode ser outro, a não ser que prestemos respeito por falta desse conhecimento. Crimes horríveis são cometidos, né, no mundo inteiro contra os animais. Aí Prabhupada agora chama atenção para duas palavras que aparecem nesse verso. Nesse verso 27, que são as palavras mana e dana, que indicam um superior, mana, ou a um superior, você, e aquele que dá presentes caridosos, ou é compassivo com os inferiores.
tá? Como aparece, essas palavras aparecem no Shikshastaka, Amanina Manadina. Não podemos tratar a suprema personalidade de Deus como um inferior, que depende de nossos presentes caridosos. Quando damos caridade, Prabhupada diz aqui, para que entendamos como é o processo. Quando damos caridade, ela destina-se a alguém que é inferior em sua condição material ou econômica. Não se dá caridade a um homem rico. Não tem sentido, não é? Da mesma forma, afirma-se explicitamente aqui que mana, que quer dizer respeito, presta-se a um superior e caridade oferece-se a um inferior. As entidades vivas, segundo diferentes resultados de suas atividades fruitivas, podem tornar-se ricas ou pobres. Porém, a suprema personalidade de Deus é imutável. Aqui um ponto importante. A entidade viva que está ao lado da super-alma, por suas escolhas, por suas decisões, elas podem tornar-se ricas ou pobres. Elas estão viajando, tentando explorar a existência material. E aí se deparam com situações que envolvem opulência, que envolve pobreza. A entidade viva está viajando e aceitando diferentes corpos conforme seu trabalho. E a super-alma está ali com ela. Porém, a super-alma não sofre a menor influência dos resultados das ações da entidade viva condicionada. Então devemos treinar essa visão. Quando olhamos para uma planta, uma árvore, devemos entender que ali está a entidade viva, por isso tem tanto movimento, tanta beleza, frutos, flores. Esse movimento se dá por conta da presença da entidade viva, individual, e da super-alma que está permitindo. Ele é o permitidor que está ali do lado. Então o devoto vê a super-alma em toda parte. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. A grande alma, ela chega ao ponto de ver, entender que Vasudeva Sarvamiti. Tudo é Vasudeva. No sentido de que ele está presente em tudo. Então, como treinar isso de forma eficiente? Serviço devocional, a associação com os devotos. Os devotos estão todos treinando isso. Então imagina, quando estamos associados com os devotos, nós embarcamos assim num barco seguro de consciência de Krishna, onde todos juntos estão treinando do mesmo jeito. Não é? Ser compassivo e amistoso não implica em falsamente querer elevar alguém à excelsa posição da suprema personalidade de Deus. Então, quando você é compassivo com alguém, quando você é misericordioso, bondoso, amistoso,
não significa que você está tentando elevar o status daquela pessoa, daquela alma individual, à posição da super-alma ou da suprema personalidade de Deus. Por outro lado, não devemos nos equivocar achando que a super-alma situada no coração, também não devemos cometer o erro de pensar que o Senhor que está ali ao lado da alma individual, como o Prabhupada diz aqui, não devemos nos equivocar achando que a super-alma situada no coração de um animal, como um porco, por exemplo, a super-alma e a super-alma situada no corpo de um brahmana, é a mesma super-alma. Mas pensarmos que elas são diferentes, isso é um equívoco. Então a mesma super-alma que está num corpo de um animal inferior, está ali no corpo de um brahmana. Como sabemos, Bhagavad Gita, né, esse sábio humilde, tem essa visão equânime. Então ele vê o Senhor, a super-alma, ali um pária, comedor de cachorro, um cachorro, um elefante e um sábio. Ele vê a todos com visão equânime, porque ele está vendo a super-alma lá. E aqui, Prabhupada caminha para o final assim, de sua explicação. A super-alma em todas as entidades vivas é a mesma suprema personalidade de Deus. Então, devemos nos curvar ao mundo todo, a todos os seres, porque Deus habita cada corpo como a super-alma. E ao seu lado está a alma individual como nós, viajando. Através de sua onipotência, ele pode viver em qualquer parte. Então, o aspecto onipotente do Senhor o torna presente em cada parte da criação. Ele está dentro de tudo. Ele é tão poderoso que ele entra no átomo. Como ouvi uma aula muito bem-humorada de Hridayananda Maharaj, ele dizia: Krishna é tão impressionante que, embora ele se manifeste como o maior de todos, imagine que de seus poros emanam milhares, infinitos universos. Mas ele entra nos universos se expandindo como Garbhodakshaya Vishnu. Depois ele entra nos corpos das entidades vivas e até no átomo. E como se não bastasse, dentro do átomo, ele abre os braços. Eu achei muito engraçado. E depois ele começa a correr e correr dentro do átomo. Essa é a potência maravilhosa do Senhor. Então ele está em tudo. E o devoto que pode ver isso, ele é sempre respeitoso. Precisamos praticar isso, porque devido ao nosso contato com a energia material, nos tornamos separatistas, movidos por inveja.
Então agora devemos voltar a entender as coisas como elas são e praticar a forma correta de comportamento da alma no seu estado lúcido, pleno de conhecimento, que é respeitar, ser amável, aqui. Então, Prabhupada termina, portanto, se Narayana vive no coração de um porco, ele não se torna um Narayana porco. Dois erros que nós devemos evitar. Considerar a entidade viva igual à superalma. E o outro é considerar a superalma igual à entidade viva. Devemos evitar esses dois erros. Devemos treinar essa visão constantemente. Então, se Narayana vive no coração de um porco, ele não se torna um Narayana porco. Ele é sempre Narayana e não é afetado pelo corpo do porco. Tá, então aqui acho que eu passei por todo o significado mais uma vez, fizemos alguns comentários, eu trouxe alguns versos, também Krishna diz, devemos lembrar, capítulo 5, texto 29, Bhuktaran Jagyatapasan Sarva Lokamahishwaram Suhridam Sarva Bhutanam. Eu estou no coração de todos. Krishna diz, eu sou bem-querente no coração de todos. Essa visão, quando diz, Gyatvam Shantim Richati, nos leva a um estado de paz. Gyatvam, quem me vê assim, como proprietário de tudo, como o verdadeiro beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor de todos os planetas e seus líderes, e como o amigo que está no coração, quem me vê dessa maneira, Gyatvam, quem me entende assim, Shantim, Richati, Richati quer dizer alcança, Shantim, paz. Então, de outra maneira, como foi dito aqui no primeiro verso, como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Tá, são dois versos importantes para nos ajudar na prática de serviço devocional, na prática do cantar do santo nome de Krishna, tá? Porque esse conhecimento deve estar junto com o praticante. Devemos cantar e lembrar dessas instruções. Senão elas não estariam aqui. Enquanto cantamos, devemos lembrar dessas instruções para que nossa mente, que como sabemos, ela é muito obstinada, não é? Ela divaga com muita facilidade. Então, ouvir o Senhor Kapila orientando sua mãe é importantíssimo para que nós possamos praticar o serviço devocional com segurança, não permitindo que nossa mente divague e correndo risco de ser
engolida pelos perigosos peixes, como o Timinguila, né? Das filosofias corruptas nessa existência material. Então o conhecimento deve ser cultivado e precisamos treinar. Ouvimos aqui, agora vamos treinar isso. Vamos treinar com mais força e agir conforme o que estamos ouvindo. A cada ser que entra em contato conosco nessa existência material é um arranjo do Senhor para que nós treinemos a visão equânime, para que nós treinemos esses termos dana e mana, oferecer respeitos à super-alma e dar caridade à alma individual. Então, esse treinamento deve acontecer para que possamos avançar na vida espiritual. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez. Eu vou repetir os versos para a gente fixar ainda mais, não é? O verso 26. Atmanascha parasyapi jakaroti antarudaram tasya bhina drisho mrityur vida devayam ulbanam. Assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas em virtude de uma visão separatista. Portanto, o segundo verso, verso 27, Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayit dhanna mannabhyam maitriya binena chakshusha. Portanto, dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos com equanimidade, deve-se favorecer-me, a mim, que resido em todas as criaturas como seu próprio eu. Agradeço pela atenção de todos aqui, tá? Anabela, Otávio, Ricardo, sim, o Haridashana Prabhu, devo ter me confundido, Prabhu, Paravyoma. Hare Krishna, Raul não era o Pedro Paulo, era o Paravyoma. Você se confundiu. Tá. Adi Lila, Hare Krishna. Obrigado. Vou dar o seu abraço para ela. Raul Tinelli Jr. Então ele confundiu o Prabhu Paravyoma comigo, né? Raul Tinelli. Pronto. Muito obrigado pela atenção. Vi aqui que não tem perguntas.
Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna. Pergunta pouco, mais a fazer. Haribo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pela presença de todos.